Você já sentiu que, por mais que você se esforce, parece que alguma coisa te puxa para trás, ou como se tivesse uma parede invisível que te impede de seguir em frente? Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre as crenças limitantes, que são aquelas ideias inconscientes que geram pensamentos negativos, que acabam sabotando você, e o pior, sem que você sequer perceba. E reconhecer esses padrões de comportamentos, de pensamentos, ele é essencial para que nós possamos transformar a nossa vida e finalmente destravar, desbloquear e alcançar todo o nosso potencial. E se você está aqui nesse vídeo, é muito provável que você já tenha sentido algum tipo de medo de não progredir, de viver estagnado, ou algum tipo de medo também de acabar expondo quem você é e com isso ser julgado. Talvez você tenha muito medo de fracassar e inseguranças muito grandes sobre a sua real capacidade e muito medo de tentar algo novo. Se você já sentiu alguma dessas coisas que eu falei, não precisa se preocupar, porque é perfeitamente possível se libertar disso. Você só precisa de clareza para identificar e aprender a diferenciar pensamentos negativos de crenças que são muito profundas, que muitas vezes vêm lá da nossa infância. Ferramentas práticas e seguras para que você possa trabalhar o seu autoconhecimento e sentir que você não está sozinho nessa jornada. Essas crenças limitantes, elas são extremamente comuns. Infelizmente, muitas pessoas sofrem com isso, mas é perfeitamente possível superá-las. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. O meu objetivo com esse vídeo e também com esse canal é trazer a luz do autoconhecimento para pessoas que, lá no fundo, sabem, acreditam que ela tem algum potencial dentro delas, mas que está ali adormecido, preso, só que não sabe como despertar isso. E o autoconhecimento é justamente o caminho, o melhor caminho para que a gente possa se desenvolver. Buscar o autoconhecimento é a chave para que nós possamos nos libertar, principalmente de crenças do nosso passado. Dito isso, eu vou começar explicando o que são crenças limitantes. As crenças limitantes, elas são um conjunto de ideias, de pensamentos enraizados na nossa vida. Muitas vezes, eles vêm da nossa primeira infância, de situações que nós vivemos quando crianças ou até mesmo adolescentes. E essas crenças, elas funcionam como uma espécie de filtro. Elas acabam distorcendo a nossa percepção da realidade. A gente olha para algo, para uma situação, e por conta da crença distorcer essa realidade, a gente enxerga, muitas vezes não sendo capaz, não sendo bom o suficiente. Mesmo sabendo que somos capazes, quem tem uma crença, por exemplo, de não ser bom o suficiente, acaba tendo essa visão distorcida e muitas vezes impede que essa pessoa ela faça as coisas que precisam ser feitas para poder evoluir, seja no trabalho, na vida pessoal, enfim, essas crenças, elas, como elas distorcem a realidade, a forma como nós enxergamos o mundo, isso acaba trazendo muito prejuízo para quem tem essas crenças limitantes. Eu vou trazer agora alguns exemplos de crenças que são silenciosas, mas que prejudicam demais a nossa vida. A primeira delas é: eu não sou bom o suficiente. Existem algumas situações que podem fazer com que essa crença ela seja criada. Mas é muito comum, por exemplo, na época de escola, quando você se esforça, quando você dá o seu melhor para fazer uma atividade, um trabalho, mas mesmo assim você só ouve críticas do tipo: você poderia ter feito melhor. Então, mesmo você se empenhando, dando o seu melhor, alguém chega, geralmente é alguém de autoridade, né, que são os professores ou até mesmo os pais, eles dizem: ah não, mas poderia ser melhor. Isso é algo que tem um potencial muito grande de criar essa crença na nossa cabeça durante a nossa infância. Lógico que isso sendo repetido inúmeras vezes. Outra situação é quando uma criança ela é constantemente comparada a outras crianças, seja o irmão, a irmã, seja colegas de escola, onde as outras crianças elas sempre são elogiadas. E a criança que vê aquilo não recebe tantos elogios, ela acaba tendo essa percepção que ela não é tão boa quanto o coleguinha que é elogiado. Lembrando que nós estamos falando isso na perspectiva de uma criança, tá? Não é de um adulto. É como a criança interpreta essa situação. Outra situação que é bastante comum, infelizmente, que isso é em muitos dos pais.
Quando uma criança ela acaba errando alguma coisa, seja até mesmo porque ela é desastrada, ou qualquer que seja, aí o pai ou a mãe diz assim, pelo amor de Deus, tu não acerta uma. Cara, essa frase ela é devastadora. Ela traz uma sensação de que você não é capaz, que você não é bom para fazer aquilo. Então, muitas vezes, isso sendo repetido várias vezes, traz essa crença de eu não sou bom o suficiente. Outra crença bastante comum é nada do que faço dá certo. Essa crença, ela pode ser reforçada quando você tenta passar em provas de concursos públicos, entrevistas de emprego, e você acaba não passando em várias, né? Acaba tendo a negativa nessas tentativas. Isso acaba reforçando uma crença de que nada que você faz dá certo. Isso geralmente acontece, né? Claro, entrevista de emprego, prova, numa fase ali mais para fase adulta. Só que isso reforça uma crença que pode surgir na criança nas seguintes situações. Uma criança chega lá para fazer alguma coisa, mostra o pai ou a mãe, e eles dizem: não, deixa disso, isso não é para você, isso não dá certo, você não sabe fazer isso. Isso já vai gerar uma frustração muito grande para a criança. A criança ela não sabe lidar com esse tipo de coisa. Também quando a criança recebe o rótulo de desastrada, de azarada, por quê? É normal uma criança errar o que está fazendo, tropeçar, cair, e se ficar dizendo para a criança, tá vendo? Isso só acontece contigo, tu não presta atenção, isso vai gerar uma culpa na criança muito grande, onde ela vai crescer com a ideia de que ela não é boa em nada, que tudo que ela faz dá errado, que nada que ela faz dá certo. Então, essas crenças, elas são geradas nessas situações. E, infelizmente, é muito comum os pais acabarem fortalecendo essa crença na criança. Outra crença que é muito comum, somente na clínica, que não faço atendimento, é a seguinte: eu não mereço ser feliz, não mereço ter sucesso. Uma situação que pode gerar essa crença numa criança é numa situação que a criança ela faz alguma coisa ou acontece algo que essa criança ela fica muito feliz, empolgada, e ela escuta de alguém que seria autoridade para essa criança o seguinte: não se empolgue, isso não vai durar muito, né? É o famoso alegria de pobre dura pouco. É isso para um adulto, beleza, escutar isso, mas para uma criança que está ali empolgado com aquilo que aconteceu, você já dizer logo, olha, isso aí vai já já passar, não adianta nem se animar. Isso é muito frustrante para a criança porque ela pode crescer com essa ideia de que ela não merece ser feliz. Outras situações, por exemplo. Digamos que uma criança nasce no lar que não tem uma vida tão fácil financeiramente. Então a criança acaba escutando constantemente a frase: a vida é difícil mesmo, a felicidade é para poucos. Isso vai fazer com que a criança cresça entendendo que a felicidade é para poucos e não é para ela, porque ela não vê a mãe dela feliz, o pai dela feliz. Dentro de casa ela tem exemplos que acabam demonstrando para ela que a felicidade é só para aquela pessoa talvez rica, talvez que tenha X condições, que tenha algo que ela não tem. Então isso é muito cruel dizer isso para uma criança, porque ela vai crescer achando que a felicidade não é para ela. E principalmente se a pessoa ela cresce em um ambiente de autossabotagem, onde a pessoa ela vai acabar aprendendo que ir atrás do que ela quer, do que ela gosta, é errado. Então ela vai se sentir culpada sempre que ela alcançar um sucesso, sempre que ela estiver indo no caminho ali de encontrar o que faz bem a ela, a felicidade, por assim dizer, ela pode ficar com um sentimento de culpa, com remorso, porque ela cresceu no lar ouvindo tudo isso que eu falei e acabar se prejudicando, achando que a felicidade não é para ela. E aqui vem um problema dos pensamentos que acabam alimentando esse loop da crença limitante. Por quê? A crença, ela gera um pensamento negativo. E esse pensamento negativo, ela acaba reforçando a crença, o que vai gerar ainda mais insegurança, ansiedade, e no final das contas, ela vai se auto-sabotar. Ela vai ter comportamentos e atitudes que façam com que ela acabe se sabotando uma situação que a crença limitante interfere. Então, alguns sinais para que você entenda se você tem alguma crença limitante ou não são os seguintes: uma autocrítica muito constante e muito dura. Isso é muito comum para quem tem uma crença limitante do tipo eu não sou bom o suficiente, nada dá certo comigo, por exemplo. Uma procrastinação crônica, mesmo tendo o desejo de mudar, é como simplesmente a pessoa não conseguisse por conta
da procrastinação crônica, né, que é quando você procrastina demais. O medo excessivo de errar e de ser julgado. O medo de errar, o medo de ser julgado, ele é normal, ele é natural. O problema é quando isso está em excesso e acaba nos travando, nos bloqueando e impedindo de alcançar os nossos objetivos. Então, quando esse medo de errar, o medo de julgamento, ele está muito forte, é porque tem alguma crença limitante aí que precisa ser resolvida. E por último, dificuldade em aceitar elogios. Eu não sei se você que está me assistindo tem isso, mas é muito comum algumas pessoas terem dificuldades de aceitar elogios. Algumas não aceitam, outras até escutam e aceitam ali no primeiro momento, mas é como se dentro delas tivesse alguma coisa que dissesse, não, não é bem assim. Então ela acaba, no final das contas, não aceitando. Então, os primeiros passos para você reconhecer uma crença limitante são: observe a repetição de pensamentos negativos que passa na sua cabeça. Identificando o pensamento, você vai perguntar: de onde veio essa ideia sobre mim? Você vai se questionar, mas por que eu estou pensando isso sobre mim? Aí você vai escrever, no papel mesmo, caneta e papel, as situações frequentes de autossabotagem, para que você possa identificar quais momentos é mais comum de acontecer. E se você acredita que isso é um problema muito profundo, onde você não consegue resolver isso sozinho ou sozinha, busque ajuda de um profissional, de um terapeuta, porque muitas vezes as emoções elas são tão profundas, tão enraizadas, que realmente é mais complicado lidar com tudo isso sozinho. Mas, de maneira geral, muitas vezes, nós conseguimos, com esses exercícios, lidar com esses pensamentos negativos, essas crenças limitantes, e assim poder superar essas questões, evoluir, crescer através do autoconhecimento, e o objetivo é alcançar o pleno potencial da sua vida. Agora que você já sabe o que é crenças limitantes, como elas surgem na nossa vida, deixa aqui o comentário qual a crença limitante mais forte que você tem hoje, que você já identificou, como você acredita que ela surgiu na sua vida. O seu comentário será muito bem-vindo e eu prometo responder assim que possível. E se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de curtir, compartilha no grupo de WhatsApp dos seus amigos, do trabalho, enfim, aonde você acredita que alguém pode se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.